Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir um dos pontos mais importantes do início da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. É através da segunda lei de Newton que a gente consegue resolver a maioria dos problemas que envolve problemas de blocos, interações entre bloco e corda, interações entre corda e polias, ou seja, é uma ferramenta fundamental para você conseguir caminhar nos exercícios principais, os primeiros exercícios de dinâmica. Observe bem a ilustração. Olha, suponha que eu tenho um corpo de massa conhecida e eu aplico a esse corpo uma força. Para Newton, o resultado dessa ação, o resultado dessa força ser aplicada a esse corpo, é provocar nesse corpo uma aceleração, porque nós devemos lembrar que a grandeza, a aceleração, mede o quanto está variando a velocidade. Ou seja, o resultado da ação de uma força é provocar uma mudança de velocidade. Uma mudança de velocidade é interpretada como uma aceleração. E quanto que vale essa aceleração produzida mediante a ação dessa força? Olha, quanto maior a força aplicada, mais eu vou alterar a velocidade. Quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração produzida. Então, essa aceleração é maior quanto maior a força. Porém, quanto maior for a massa do corpo, significa que maior é a sua inércia. Significa que maior massa, maior é a tendência dele ficar como está. Ou seja, pensando na primeira lei de Newton, quanto maior a massa do corpo, maior é a tendência dele permanecer no seu estado inicial. Isso significa que quanto maior a massa do corpo, menor é a aceleração produzida. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, mais ele resiste em alterar sua velocidade. Isso significa que a aceleração é inversamente proporcional à massa. Quando você pega essa expressão multiplica em cruz, eu tenho que a força é igual a massa vezes a aceleração. Para a gente terminar a interpretação da segunda lei, eu preciso saber exatamente que força é essa que entra nessa expressão. A força que entra nessa expressão não pode ser interpretada como sendo uma força única. Obviamente, se só tem uma força atuando no corpo, ela é aquela que entra nessa expressão. Mas se eu tenho mais de uma força atuando no corpo, por exemplo, imagina que eu tenho um objeto e tem duas forças atuando, força 1, força 2. Quem é a força que vai gerar a aceleração? Aí eu afirmo para vocês com toda a precisão que a força que gera a aceleração é a força resultante. Mas o que é força resultante? É a soma vetorial de todas as forças. Ou seja, numa situação como essa, onde eu tenho duas forças atuando no corpo, para eu saber a força que gera a aceleração, eu tenho de calcular a força resultante, que é basicamente somar esses dois vetores. E como é que eu somo esses dois vetores? Regra do paralelogramo. Na extremidade de F1 coloco F2, na extremidade de F2 projeto F1. A força resultante é aquela que sai da origem e vai até as extremidades. Esse vetor aqui é a força resultante, que representa a soma dos vetores F1 e F2. Então, crianças, a força que entra nessa expressão é a chamada força resultante. Quando só tem uma força, a força resultante é ela própria. Mas se tem mais de uma força, para eu achar a aceleração, primeiro eu devo determinar a força resultante. A força resultante é, então, a soma vetorial de todas as forças. Vale a pena a gente lembrar que se dois vetores, F1 e F2, fazem entre si um ângulo θ, o valor da força resultante é dado pela lei dos cossenos, que fica assim: resultante quadrado é quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que multiplica o cosseno do ângulo entre eles. Vale a pena você fazer uma revisão sobre soma de vetores, porque determinar a força resultante é fazer uma soma de vetores. Um outro detalhe importante é, já que estamos apresentando uma nova grandeza, força, vale a pena a gente lembrar como é que fica a unidade dessa grandeza. Observem bem que, para representar a unidade, eu vou colocar a grandeza entre colchetes. A unidade de força é a unidade de massa, massa entre colchetes, vezes a unidade de aceleração, aceleração entre colchetes.
A unidade de força fica, então, a unidade de massa é quilograma, é a unidade padrão do Sistema Internacional. A unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de força escrita em termos das suas unidades primitivas. A unidade de massa, a unidade de comprimento e a unidade de tempo. Essa combinação de unidades resulta na unidade derivada, que será chamada de Newton. Então, o que significa o Newton? O Newton corresponde a 1 quilograma vezes 1 metro dividido por segundo ao quadrado. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de força é o Newton, que em termos das unidades primitivas fica assim escrita. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.